Meus irmãos, estamos já há um tempo meditando sobre essa série de mensagens, né? Recalculando a rota, redescobrindo o propósito de Deus para a nossa vida. Quando falamos de propósito, é importante compreendermos o seguinte: propósito tem dois sentidos. Tem um sentido relacionado à direção. Propósito, o que eu faço? Qual a direção da minha vida? Para onde eu estou indo? Isso é um propósito, correto? Quando nós fazemos uma viagem, nós temos um propósito nessa viagem, chegar em determinado lugar. Propósito sempre envolve o quê? Ir numa direção para outra. Isso é propósito. Mas propósito também tem um outro sentido, a razão da existência. Por que eu existo? Qual a razão da minha vida naquilo que eu faço no meu dia a dia? Propósito relacionado à direção para onde nós estamos indo e propósito também relacionado o quê? A razão da nossa existência, a razão da nossa vida. Eu me lembro, quando eu tinha 11, acho que 11 para 12 anos, eu comecei a participar de uma igreja lá em Sumaré, a IPI de Sumaré. Quando eu estava lá, eu lembro que o irmão que coordenava a igreja toda, ele me deu um Novo Testamento. O Novo Testamento, aquele de Gideões, sabe? Aquele cinzinha. E ele falou o seguinte para mim: esse Novo Testamento era do meu filho, Sérgio. Só que o meu filho agora vai ter que trabalhar também aos domingos. Porque o supermercado que ele trabalha agora começou a abrir aos domingos. Abrir algo aos domingos, algum tempo atrás, os irmãos mais experientes se lembram disso, é algo assim impossível, não acontecia. Eu estava conversando com a minha cunhada nessa semana e ela comentando. Na cidade que nós moramos, Sumaré, se você estava doente durante a semana e porventura você ficou doente no sábado e precisasse comprar um remédio, esquece. As farmácias estavam todas fechadas, tanto no sábado como no domingo. Isso era um fato. Eu me lembro que uma vez o meu irmão precisava de um remédio, Elivaldo, não encontrei o remédio em Sumaré, eu tinha uma bicicleta, eu fui até a cidade seguinte, Nova Odessa, tudo fechado também. Tentei ir para Americana, as pessoas disseram, nem tenta que está tudo fechado. E o que aconteceu com o passar do tempo? As coisas foram se alterando. O comércio começou a abrir aos domingos. Além de abrir aos domingos, começou a haver uma situação em alguns comércios que trabalham praticamente 24 horas. Eu me lembro quando abri um supermercado 24 horas, eu falei, será que é possível? Posto de gasolina 24 horas. Isso não, há pouco tempo atrás não existia. Então, quando nós pensamos em redefinir o nosso propósito, redescobrir o propósito de Deus para a nossa vida, é necessário compreendermos o que? As mudanças que ocorrem o tempo todo na nossa sociedade. O tempo todo. Antigamente era muito fácil escolher as coisas. Nós podíamos escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal. Ou melhor, escolher entre o certo e o errado e o bem e o mal, até certo ponto ele é fácil. Mas o difícil é escolher entre tantas coisas boas, entre tantas coisas que nos convidam a realizar ações, e todas elas nós podemos dizer que são corretas. Não podemos dizer que elas são más. Podemos até afirmar que elas são boas. Essa situação, a palavra de Deus nos diz que estava enfrentando um casal, ou melhor, duas irmãs. As duas irmãs enfrentavam uma situação muito semelhante à que nós enfrentamos hoje. E essa situação envolvia o seguinte: a necessidade delas pensarem sobre o que faz a agenda delas, né? Quem faz a sua agenda? Essa é uma pergunta essencial. Aquelas irmãs precisavam responder essa pergunta: quem faz a agenda delas? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas. Lucas capítulo 10, nós faremos a leitura a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do versículo 38.
Lucas 10, a partir do versículo 38. Diz assim a palavra de Deus. Então, aliás, Lucas 10, a partir do 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Nesse texto bíblico, o que nós podemos ver? Está alguma coisa errada? Marta e Maria tinham que escolher entre uma coisa certa e uma coisa errada? Não. A escolha que elas tinham que fazer era entre várias coisas que são boas. Estar aos pés de Jesus é bom. Servir a Jesus também é bom. Ser hospitaleiro, porque afinal de contas eles estavam recebendo na casa de Jesus os seus discípulos, também é bom. Preparar uma comida gostosa para Jesus e os discípulos, também é bom. Deixar a casa toda arrumada, também é bom. Organizar tudo para que tudo dê certo, tudo é muito bom. Tanto Marta como Maria tinham esse desafio. Muitas coisas boas a serem escolhidas. Hospitalidade, servir a Jesus, preparar uma boa refeição, limpar a casa, organizar as coisas, estar aos pés de Jesus. Havia várias e várias possibilidades, várias delas. Quando surgem muitas opções, muitas oportunidades, muitas situações que nós temos que escolher, nós enfrentamos na nossa cabeça um desafio muito grande, que as pessoas chamam de o paradoxo da escolha. Quando mais é menos. Quem desenvolveu esse estudo foi um estudioso, Barry Schweitzer. Ele fez a seguinte análise. Olha que interessante. Uma loja que vendia geleias. E essa loja que vendia geleias resolveu aumentar a sua produção de geleias. O que ela fez? Ela colocou para vender ali 24 sabores de geleia. 24 sabores. Quando ela fez isso, automaticamente as pessoas ficaram entusiasmadas. As pessoas correram para essa loja para comprar as geleias, porque tinha o quê? 24 sabores de geleia para escolher. 24. Uma outra loja tinha apenas 6 sabores de geleia para serem escolhidas. 6 sabores. E essa loja que tinha 6 sabores, naturalmente, poucas pessoas foram até essa loja, porque havia poucos sabores a serem escolhidos. E o que aconteceu? Aquela loja, que tinha 24 sabores de geleia para escolher, ela acabou, de fato, vendendo 3% das geleias que estavam ali. 3%. A outra, que tinha 6 sabores apenas, vendeu 30%, 10 vezes mais. Por que isso aconteceu? O que houve? Os estudos indicam o seguinte: quando as pessoas têm várias opções de escolha, elas enfrentam um paradoxo na sua forma de pensar. Que paradoxo é esse? Qual que é a melhor escolha? Quem estava naquela loja com 24 possibilidades de geleia, a pessoa começou a pensar, mas será que essa é melhor que aquela? Ou a outra é melhor que essa? Havia 24 possibilidades. Como havia 24 possibilidades, a pessoa ficou com medo. E se eu tomar a decisão errada? E se eu cometer um engano? E a geleia que eu comprei não for tão boa, e boa é a outra geleia. Então a pessoa ficou com tanta ansiedade, tanta dúvida sobre o que fazer, resultado, não comprou. Não comprou. Voltou para casa. Porque ela ficou com medo. Se eu tomar a decisão errada, se eu fizer algo inadequado, se chegar em casa e eu me arrepender daquela geleia, ou ficar pensando,
Será que a outra geleia não é melhor? Não comprou. Quer ver algo que acontece nesse sentido? Os irmãos já tiveram essa experiência. Você vai, por exemplo, assistir um filme no streaming, Netflix. Na hora que você abre, há tantas opções, e antes era mais fácil. Havia opções de séries e filmes ruins e bons. Hoje, há tantos que você vê que aparentemente são bons, que você fala, qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Qual a melhor opção? Qual o resultado, muitas vezes? Você vai assistir a televisão que você não tem que escolher nenhuma decisão. A televisão escolhe para você o filme que você vai assistir, porque se você tiver que tomar a decisão, seu cérebro surta. Esse é o paradoxo da escolha. Quando nós temos muitas escolhas, naturalmente o nosso cérebro tem dificuldade em fazer escolhas, nós ficamos ansiosos diante de tantas escolhas e às vezes nós fazemos o quê? Nós travamos, não escolhemos nada. Foi o que aconteceu. 24 sabores de geleia, vendeu apenas 3%. A outra situação, que havia apenas 6 opções de geleia, havia poucas possibilidades de escolha. Ficou mais fácil tomar a decisão. Então, esse é o paradoxo da escolha. No caso de Marta e Maria, as duas enfrentavam esse paradoxo da escolha. Havia muitas possibilidades. O que seria o melhor? Será que o melhor era servir a Cristo? Será que o melhor era preparar uma refeição saborosa para Jesus? Será que o melhor era hospedar os discípulos de Jesus da melhor forma possível? Será que o melhor era lavar o banheiro? Porque quem sabe o banheiro lá estava sujo, o lugar que eles iam fazer essa necessidade estava sujo, tem que estar limpo? Será que o melhor era limpar a casa? O que era o melhor? O que era o melhor? Isso gera um paradoxo da escolha naquilo que deve ser feito na tomada de decisão. Esse é um desafio muito grande que nós enfrentamos no nosso dia a dia, muito grande. Isso envolve situações que nós temos que decidir. Por exemplo, aonde vou viajar, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer. Há muitas e muitas possibilidades. Mas como redescobrir o propósito de Deus para a nossa vida numa situação tão complicada? Onde há tantas possibilidades, nós podemos dizer o seguinte, que essas possibilidades não são possibilidades más, são possibilidades boas. Não é errado. Não é errado, por exemplo, Marta e Maria serem hospitaleiras. Não era errado fazer isso. Não é errado elas prepararem uma boa alimentação. Não é errado. Não é errado elas deixar a casa arrumada. Não é errado estar aos pés de Jesus. Não tinha nada de errado ali. Era um paradoxo da escolha. E quando nós enfrentamos esse paradoxo, o que acontece? Quando tudo parece bom, o essencial corre o risco de ser esquecido. Quando tudo é bom, às vezes o que acontece? Nós dedicamos a nossa vida, nós entregamos tudo aquilo que nós fazemos, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, naquilo que muitas vezes é bom, mas não é o essencial. Essa era a situação, naquele caso, das duas irmãs, Marta e Maria. Por isso, o que aconteceu? Marta estava profundamente ansiosa. Marta estava profundamente angustiada, com muitas coisas para fazer. Muitas coisas. E ela, observando aquela situação de tantas coisas para fazer, quando ela viu a irmã dela sentada aos pés de Jesus, ela achou aquilo um absurdo. Uma falta de respeito. Olhou para Maria e a considerou uma preguiçosa. Por quê? Na cabeça de Marta, a ação é muito mais importante do que estar ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Então, essa era uma situação muito complicada na vida de Marta e Maria naquele momento. Por isso, Marta criticou tanto Maria. E o que aconteceu? Ela chegou e questionou Jesus. Senhor, por que isso está acontecendo? Manda minha irmã me ajudar. E Jesus respondeu para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas e muitas coisas. E Jesus vem de uma forma magistral, ele fala o seguinte: pouco é necessário, e mesmo uma só coisa.
pouca coisa é necessária, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10, 11, que quando Deus nos criou, Ele colocou a eternidade no nosso coração. O que significa? Deus colocou no nosso coração Ele próprio, porque Ele é o nosso Senhor eterno. Deus para ocupar todo o nosso coração, tudo que existe dentro de nós. Quando Deus não ocupa o nosso coração, acontece algo terrível. Sabe o que é? Deus é imenso. Deus é tão grande que a palavra de Deus diz que nem os céus conseguem conter Deus. Se nós tiramos Deus, o que acontece dentro de nós? Um vazio imenso. Imenso. E aí, como há um vazio imenso, nós vamos lutar de alguma forma para tentar preencher esse vazio. Mas tudo que coloca ali dentro não consegue preencher, porque Deus é muito maior do que aquilo que nós estamos colocando dentro do nosso coração. E o que ocorre quando nós temos um objeto que nós colocamos dentro e não consegue preencher todo o espaço? Você chacoalha, faz barulho. E o barulho incomoda. Quando Cristo é o centro total e absoluto da nossa vida, parece que algo está errado. Parece que algo não está funcionando. Parece que algo está chacoalhando dentro de nós e nós começamos o tempo todo a ficar angustiados, ficar ansiosos, não conseguindo encontrar respostas, porque o nosso coração tem um vazio muito grande que só Deus pode preencher. Quando Jesus faz essa afirmação para Marta, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. O que Jesus estava dizendo? Marta, você só precisa de uma coisa. Só uma. É eu na sua vida. Eu diante de você. Maria estava aos pés de Cristo. Marta estava servindo a Cristo. Mas qual a diferença? Para servir a Cristo, primeiro, tem que estar aos pés de Cristo. Caso contrário, nós não serviremos a Cristo. Poderemos servir a nós mesmos, as nossas próprias concepções, o nosso próprio coração, mas não Cristo. Para servir a Cristo, primeiro tem que estar em Cristo. Para servir a Cristo, precisamos também, primeiro o quê? Estar na presença do Senhor Jesus para que Ele dirija a nossa vida. Existe uma estratégia, até eu comentei com alguns irmãos, uma vez, que é uma estratégia de parar o tempo. Parar o tempo. Já comentei algumas vezes com os irmãos. O que é parar o tempo? A nossa vida é agitada por muitas coisas, mas nós podemos parar o tempo. Como fazemos isso? Quer ver uma estratégia? A estratégia de Maria. Está tudo agitado. Aí nós paramos, falamos, agora eu vou ficar 1 minuto em oração. Eu vou em algum lugar próximo, eu vou me ajoelhar e vou orar a Deus. Se eu tiver dificuldade para orar com os olhos fechados, no meu pensamento, eu vou orar em voz alta, mas eu vou orar a Deus. 1 minuto. Quando nós fazemos isso, parece que a nossa vida é redirecionada. O nosso coração se acalma e as portas começam a se abrir. Novas orientações Deus coloca diante de nós. 1 minuto diante do Senhor. Essa é uma estratégia de parar o tempo. O que Marta estava questionando, ela achava que tinha pouco tempo para fazer tantas coisas, tantas coisas. E às vezes nós pensamos assim, eu tenho tão pouco tempo para fazer tantas coisas que eu não vou dar conta. Eu estou muito preocupado, muito ansioso, eu não vou conseguir dar conta, não vou conseguir fazer isso, então eu vou precisar correr. Eu vou correr e vou tentar dar conta de tudo. Era o que estava acontecendo com Marta. Maria, ela parou o tempo para estar aos pés de Jesus. O que aconteceria depois? Como ela parou o tempo, ela faria aquilo que Marta estava fazendo com uma qualidade ainda maior.
porque ela faria com a direção de Deus, com a direção de Cristo Jesus. Por isso essa afirmação de Jesus é tão importante. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Essa questão de fazer escolhas é tão essencial que Jesus, quando iniciou o seu ministério, e ele chamava os seus discípulos, ele dizia o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Em outras palavras, não tem como me seguir se não renunciar a si mesmo. Não tem como me seguir se você não deixar que eu assuma a agenda da sua vida e oriente os seus passos. Não tem como me seguir. Por que Jesus foi tão sábio nessa determinação espiritual? Porque os discípulos poderiam ter tantas possibilidades boas para fazer. Há um texto da palavra de Deus que afirma que Jesus convidou alguns discípulos para virem até ele, e um falou o seguinte: Senhor, permita que primeiro eu sepulte meus pais, depois eu vou te seguir. Quando nós fomos lá no MAB, nós explicamos o que significa isso, né? No túmulo de Jesus, lá nos túmulos, a prática lá de sepultamento dos judeus, o que eles faziam? Quando a pessoa morria, eles envolviam a pessoa num lençol, colocava dentro do túmulo e ela estava lá. Mas ela não tinha sido sepultada ainda. Eles não consideravam isso sepultamento. Ela estava dentro do túmulo. Porque no túmulo que eles cavavam na rocha, tinha a parte de cima onde era colocado o corpo, e na parte de baixo havia 2 saliências abertas e um baú. Depois de 1 ano, as pessoas iam lá, pegavam os ossos daquela pessoa que morreu e colocavam na urna de baixo. Aí era o sepultamento. Então, quando aquele homem falou para Jesus: permite que primeiro eu sepulte os meus pais, o que ele estava dizendo? Senhor, eu não quero te servir agora. Eu tenho outras prioridades na minha vida. Por isso a afirmação de Jesus: deixe que os mortos sepultem os mortos. Porque você vem e segue-me. Porque para servir a Cristo, necessariamente, esse é um princípio espiritual essencial. Renunciar a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Exigência espiritual. E Paulo vivenciou isso no seu dia a dia. Vivenciou isso na sua vida. Por isso que Paulo fala, uma afirmação que é um desafio para todos nós fazermos. Que é essa: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu estou morto. Eu estou morto. Porque eu estou crucificado com Cristo. Eu estou morto. Para servirmos a Cristo, para que Cristo dirija a agenda da nossa vida, essa é uma necessidade que nós precisamos o tempo todo reafirmar. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou morto para mim mesmo. Não mais eu, mas é Cristo que está vivendo em mim. É Jesus que vive através de mim. É Jesus que age através de mim. E a vida que agora tenho na minha carne, como que eu vivo? Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu vivo na confiança absoluta de Jesus, que deu a sua vida por mim. Eu vivo confiando completamente nele. O que Paulo está afirmando com essas palavras é o seguinte: Jesus não é apenas alguém que vai levá-lo para o céu. É alguém que vai dirigir a sua vida passo a passo. É alguém que vai dirigir o quê? A agenda da sua vida. É que Paulo está dizendo. E esse é o desafio que Deus coloca diante do nosso coração, né? Deus quer escrever com você a história dos seus dias, né? Deus quer escrever conosco a história da nossa vida. Deus quer fazer isso. Deus quer reescrever a nossa agenda, pessoal. Por isso, nós temos que aprender a fazer o quê? Dizer não
para aquilo que é bom, muitas vezes, para optarmos por aquilo que é melhor, né? Em favor do melhor. É necessário reescrevermos a nossa agenda semanal com Cristo no centro. Como vou escrever a minha agenda colocando Cristo no centro da minha agenda? Que jeito? A gente olha na nossa semana, tudo que eu tenho que fazer na semana. Que lugar Cristo vai ocupar na minha semana? Que lugar? O desafio, né? Estabeleça horários fixos de oração e leitura bíblica. Que hora nós lemos a palavra de Deus e que hora nós oramos? Que hora nós fazemos isso? Peça a Deus diariamente: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Esse é um desafio constante diante de nós. Senhor, o que tu queres que eu faça hoje? O Senhor nos chama para vivermos a dimensão da fé nele com essa característica. Aí vem a pergunta inicial. Quem faz a agenda da nossa vida? Quem faz a sua agenda? Quem faz? Muitas vezes nossa agenda é feita pelas pressões do dia a dia, às vezes pelas as comparações que podemos fazer nas redes sociais, às vezes é por aquilo que as pessoas afirmam para nós, mas a diferença entre Maria e Marta, que Maria estava, a agenda dela tinha quem fazia a agenda dela era as concepções dela. E Maria, quem estava fazendo a agenda dela, era o Senhor Jesus Cristo. Esse é um desafio essencial no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, fazer a nossa agenda. E quando nós pensamos em relação à nossa igreja, tem um desafio que é, né, o nosso porquê. Qual a nossa razão de existência? Um desafio para todos nós. Convidar as pessoas para vir a Cristo, ensiná-las a viver em Cristo e prepará-las para falar de Cristo. Esse é o nosso desafio como igreja. Esse desafio é o mesmo da nossa igreja aqui, sede, o mesmo lá do Jardim Aeronave, o mesmo lá de Hortolândia. É o mesmo desafio, a mesma missão. Convidar as pessoas para vir a Cristo, ensiná-las a viver em Cristo e prepará-las para falar de Cristo. E a nossa visão como igreja local, aqui, na nossa sede específica, é um desafio, que é o quê? Caminhar com Cristo. Nós precisamos caminhar com Cristo, refletindo o que? Seu amor na nossa família e também nos nossos relacionamentos, convidando e ajudando outras pessoas a seguir a Cristo. Esse é o nosso desafio. E nós só fazemos isso de que forma? Cristo controlando completamente, dirigindo totalmente a nossa agenda. Para fazermos isso, nossos desafios, nossos valores, né, que é viver em comunhão com Deus, meditando na Bíblia e orando diariamente, demonstrar o amor de Cristo, cuidando dos que sofrem, celebrando com os que se alegram e valorizando a unidade entre a nossa sede e as congregações. Esse é o nosso valor, que é o que temos que trabalhar no nosso dia a dia. Cumprir com integridade o que foi combinado. Se nós combinamos algo, tem que cumprir o que foi combinado. Não é assim? Os irmãos sabem onde eu moro? Sumaré. Os irmãos sabem que hora eu cheguei aqui? 8h25. Moro em Sumaré. Cumpriu o que foi combinado. Como reflexo do caráter de Cristo, planejar, organizar e agir com excelência e pontualidade, como expressão de compromisso com Deus e para a sua glória. Quando envolve planejamento, lembramos aos irmãos, né, que existe uma ação que nós estamos trabalhando com a igreja. Começamos com esse folheto, os irmãos se lembram do folheto? O que cremos? Aí chegou nessa parte que nós não falamos, nossa missão. E é o que nós estamos trabalhando agora, nossa missão.
Então, é algo que é um desafio para todos nós, de planejamento. Falando de agenda, um desafio para os irmãos. Eu sei que a Darcy já preparou uma agenda para trabalhar com as crianças em casa de leitura da Bíblia, né? Que os irmãos estejam atentos, que ela vai passar essa atividade lá para os irmãos. Esse é o desafio que Deus coloca diante de nós. E a pergunta que fazemos o tempo todo é: quem faz a nossa agenda? Quem faz a nossa agenda? É necessário, né, que Cristo esteja conduzindo todas as nossas ações. Que Cristo seja o universo da nossa vida. Que Cristo seja a pessoa que coordena tudo aquilo que nós fazemos. E esse é um desafio espiritual para cada um de nós, para cada um de nós. Cristo ser o nosso universo. O nosso primeiro pensamento quando acordamos é Cristo. Tem um estudo muito interessante que mostra o seguinte: a primeira coisa que nós fazemos impacta o dia todo. A primeira coisa. Quando acordamos de manhã, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Se a primeira coisa é pegar o celular, isso vai impactar a nossa vida o dia todo. Se a primeira coisa é orar a Deus, buscar a presença de Deus, a nossa vida vai ser impactada por essa comunhão com Deus. Por isso, a decisão que nós tomamos no primeiro dia é essencial naquilo que nós faremos. Nós somos convidados, né, a vivenciar essa comunhão com o Senhor. Nós vamos estar orando e após essa oração, que nós possamos refletir sobre essa canção que nós estaremos ouvindo, sobre a necessidade de Cristo ser o universo da nossa vida, da nossa existência. Vamos orar. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus. Vem estar nos conduzindo, vem estar falando ao nosso coração dia após dia. Que o Senhor seja o universo, Senhor da nossa vida, da nossa existência. Que o Senhor derrame sobre nós cada vez mais a tua graça e do teu amor. Fortaleça-nos, ó Senhor, dia a dia em Cristo Jesus. Que possamos estar sempre olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. E nós te pedimos, Senhor, venha assumir o controle total da nossa vida, que o Senhor seja realmente o nosso universo em tudo aquilo que nós fazemos, Senhor. Venha estar nos dirigindo, venha estar nos conduzindo em todas as nossas ações, assumindo, Senhor, assim a agenda da nossa vida. É o que nós pedimos a Ti, suplicamos no nome de Jesus. Amém.